Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver desde o verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos fazer um destaque para esse verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos ao Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nosso encargo para essa manhã é compartilharmos mais um dos retornos essenciais para uma vida cristã normal. E o foco dessa manhã, queridos irmãos e irmãs, será o retorno à suficiência do ministério do Espírito Santo. Já vimos no primeiro dia o retorno à centralidade de Cristo, tão fundamental, tão crucial. Vimos em seguida o retorno às Escrituras, a palavra de Deus como centro de nossa vida, mensagem, experiência, visão. Vimos ontem o retorno à devoção. Eu creio que os irmãos têm percebido até aqui quão grandes são esses temas. Seriam temas para estudarmos um a um detidamente. Mas o encargo para esses dias é nós falarmos sobre eles panoramicamente, para que possa ser, de algum modo, de ajuda para a meditação dos irmãos e a consideração dos irmãos nos seus estudos pessoais. Interessante que as epístolas de Efésios e Colossenses formam um par muito claro. São chamadas de epístolas gêmeas. Enquanto em Efésios nós encontramos a exortação no capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se nós compararmos a epístola aos Efésios com a epístola aos Colossenses e buscarmos qual seria a referência em Colossenses, já que são epístolas gêmeas, como são chamadas, qual seria a referência em Colossenses que seria compatível com essa na epístola aos Efésios, nós vamos descobrir que está no capítulo 3, quando Paulo então exorta os Colossenses assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Enchei-vos do Espírito, Efésios. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, o Espírito e a palavra são um par, um casal inseparável. Podemos aplicar aqui aquelas palavras do nosso Senhor se referindo à aliança conjugal, quando ele diz: o que Deus uniu, não o separe o homem. Nós podemos dizer que o Espírito Santo sem a palavra seria como você soltar em um campo uma máquina ferroviária, um trem. Ele tem poder em si mesmo, mas ele faria um estrago imenso. Mas, se esse trem, com toda a sua capacidade, for colocado sobre os trilhos, então ele fará um excelente trabalho. E os trilhos seriam então comparados à palavra de Deus. Nunca o Espírito Santo, quando age, chama atenção para si mesmo.
todas as vezes que o Espírito Santo age, seja em nossas vidas pessoais, seja na vida da Assembleia, nos relacionamentos, nas reuniões, ele sempre chama a atenção para as glórias do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Por isso nosso Senhor Jesus, falando dele, disse: ele me glorificará. Não glorificará a si mesmo ou ao seu ministério. Podemos dizer, para usar uma figura, que o Espírito Santo tem como um ministério de holofote. Se você observar esses monumentos e obeliscos que são iluminados para a visão noturna, aqueles holofotes estão praticamente no nível do solo, a sua parte mais alta. E estão, na verdade, os focos estão submersos no solo. Mas quando eles são acesos à noite, então nós vemos a beleza daquele monumento, a beleza daquele obelisco. Mas nenhum de nós olha para o foco, o holofote em si. A finalidade do holofote é mostrar a beleza, os detalhes daquele monumento. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ainda colocando a mesma coisa em outras palavras. Quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo opera, nunca essa obra dele é espiritocêntrica. Sempre a obra do Espírito Santo é cristocêntrica. Sempre. Isso nos guarda de muitos perigos e de muitos abusos, queridos irmãos. Se nós olharmos com atenção o texto que acabamos de ler no livro de Atos e o compararmos com os Salmos, o Salmo 133, nós vamos ver algo muito bonito aí. A mensagem de Pedro em Atos tem 7 pontos principais. É muito interessante que você se lembra que o candelabro, conforme foi ordenado pelo Senhor no livro de Êxodo, ele tinha 7 hastes. Você se lembra? 3 hastes saíam de um lado assim, do pedestal central, 3 hastes de um outro lado, e no meio havia a haste central, 7 hastes. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes, podemos dizer sem sombra de dúvida que esse candeeiro, que sempre fala do testemunho do nosso Senhor, se refere a Cristo mesmo. Cristo é o candeeiro de Deus, eu sou a luz do mundo, disse ele. Mas nós sabemos também pela palavra que o candeeiro se refere às igrejas, como testemunho do Senhor, conforme vemos no livro de Apocalipse. Então, quando o Espírito Santo é enviado pelo Cristo exaltado no Pentecostes e desce sobre a igreja, sem dúvida nós podemos aplicar essa figura bonita. O Senhor Jesus está acendendo na terra o seu candeeiro de 7 hastes. E a partir daí, o que nós vemos no livro de Atos? Alguém já disse que o livro de Atos, como é chamado Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado de Atos do Senhor ressurreto pelo Espírito Santo através da igreja. Esse é o livro de Atos. São os atos do Senhor pelo Espírito através da igreja. Então no Pentecostes esse candeeiro de 7 hastes é aceso. E também é interessante que a mensagem de Pedro tem 7 hastes. Se você estudar com cuidado Atos 2, aqui vai uma indicação preciosa para você, o irmão George Campbell Morgan tem um estudo específico sobre Atos 2. Ele tem um comentário sobre todo o livro de Atos, mas há um estudo específico sobre Atos 2, que se chama O Nascimento da Igreja, pena que só há em inglês até agora. E nesse estudo, esses 7 pontos são destacados de uma maneira muito interessante, por esse erudito e irmão tão apreciado por todos nós. Se você olhar então com cuidado esse capítulo 2, você vai ver que a primeira haste que Pedro menciona é Jesus o Nazareno. Ou seja, ele está mencionando o fato de que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se encarnou. Jesus o Nazareno. Essa é a primeira haste enfocada na mensagem de Pedro. Depois ele diz, um varão aprovado por Deus. Então agora ele está falando da conduta, da vida humana, da conduta e da vida aprovada do nosso Senhor Jesus como homem. Então Jesus, vírgula, o Nazareno, aquele homem, que é homem, 100% homem, como é 100% Deus. Viveu uma vida humana, provado e aprovado por Deus. Essa é a segunda haste que Pedro enfatiza. A terceira,
Ele vai dizer: vós o matastes. A importantíssima verdade da morte do nosso Senhor Jesus. Se Cristo não houvesse morrido, Cristo não teria ressuscitado, é óbvio. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Foi o que Paulo diz em Coríntios 15, não é? Então a terceira haste, a morte do Senhor. Aí mesmo em Coríntios 15, Paulo vai enfatizar a importância disso, dizendo: Cristo morreu segundo as Escrituras. Fazendo uma pesquisa sobre essa frase, irmão, sabe o que eu encontrei? Há pelo menos 13 referências do Velho Testamento, citadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, para nos mostrar não apenas que Cristo morreu, como Paulo diz, Coríntios 15, mas que Cristo morreu segundo as Escrituras. Sabe o que isso significa? Que a morte dele foi em detalhes profetizada. Tenho sede. Repartem entre si as minhas vestes. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Está consumado. Levantaram, aquele que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E etc, etc, etc. Cristo morreu e morreu segundo a profecia das Escrituras. Então essa é a terceira haste. Importantíssima, preciosa. Então nós temos a quarta haste. E lembre-se que ela é a central. Sabe qual é essa haste? A central. Ele ressuscitou dos mortos. Então Pedro em Atos 2 vai dizer: porque era impossível que os grilhões da morte pudessem segurá-lo. Por que era impossível? Porque ele não cometeu pecado. Então quando esse homem mesmo, com tudo que isso significa, frágil, vulnerável, sujeito à tentação, provado, sentiu fome, dor, sede, chorou, se emocionou, um homem. Quando esse homem santo, provado e aprovado por Deus, entra na morte, ele provoca uma comoção no reino dos mortos. Por isso é dito que quando ele morreu, as rochas se fenderam. E corpos de santos que estavam no túmulo ressuscitaram. E saíram dos seus túmulos após a ressurreição do Senhor Jesus. Então a morte desse homem gera uma comoção no reino dos mortos. Por quê? Porque ele não cometeu pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas ele entra na morte sem pecado. Os irmãos percebem? Então o que ele faz com a morte? Nas palavras de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele destruiu a morte. E trouxe à luz, ainda no verso de Paulo a Timóteo, capítulo 1, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então essa é a haste central da pregação de Pedro. Deus o ressuscitou. Aí vamos para a quinta haste, vamos para o lado de cá, do candeeiro agora. Ele vai dizer que ele foi exaltado à destra de Deus. Então apenas não ressuscitou dos mortos apenas e, digamos, ficou por aí, não é? E nem sobre as nuvens, mas ele ressuscitou dos mortos e ascendeu. A ascensão do nosso Senhor Jesus é tão histórica quanto a sua morte. Importantíssima a sua ascensão. Por isso ele não ascendeu de um cantinho qualquer. Ele ascendeu do Monte das Oliveiras, mediante os olhos, ou diante dos olhos de várias testemunhas. Então foi dito a elas: esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, esse virá do modo como vistes subir. Então Pedro vai dizer aí, onde destacamos, Atos 2,33, que ele foi exaltado à posição mais alta do universo, como homem. Homem, lembre-se sempre, lá está a sua humanidade, lá está o homem, exaltado, pois, à destra de Deus. Quinta haste. Então a sexta haste vai dizer: ele recebeu algo do Pai quando ele foi exaltado. Olha a importância disso. Ele recebe como homem algo de Deus Pai quando ele se assentou no trono. E o que ele recebe? Está aí, Atos 2,33. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Não é uma promessa. Porque se você estudar Ezequiel 36, Joel 2, Jeremias 31 e vários outros textos, você vai ver que o Espírito Santo não era uma promessa no Antigo Testamento. Ele era a promessa.
significa que tudo que Deus tinha para conceder ao seu povo em termos de tudo, em termos de bênção, em termos de revelação, em termos de conhecimento de Deus, em termos de relação com Deus, tudo o seu povo receberia em uma única pessoa, na pessoa do Espírito Santo, que foi derramado do céu pelo Cristo exaltado. A nossa comunhão hoje com o nosso Senhor Jesus, quando falamos dele, quando o adoramos porque temos comunhão com ele, o que isso na verdade significa? Temos comunhão com ele. Significa que ele continua à destra do trono de Deus. Ele só está aqui e temos comunhão com ele por causa da habitação do Espírito Santo. Então ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. E aí a sétima haste, para completar aí, é dito então nesse mesmo verso, derramou isto que vedes e ouvis. Então, irmãos, dando alguns passos agora em seguida, nós vamos entender algo sobre essa identidade de Jesus. E qual seria a relação, digamos assim, de Jesus com o Espírito Santo. E creio que é muito importante para nós compreendermos isso. Para que possamos fazer, nem que de início seja na nossa visão, já seria algo abençoado. E que o Senhor traduza isso em experiência para cada um de nós. Uma visão sobre o ministério do Espírito Santo. A relação do Espírito Santo e Jesus. Que não façamos uma miscelânea, uma confusão nesse assunto, como tem sido feito. Então, esse é o primeiro par de versos que eu gostaria de destacar para os irmãos. Uma palavra rápida sobre o Salmo 133. Esse salmo começa com um ó, de admiração, de louvor, de espanto. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Qual é a fonte dessa unidade? Qual é a base dessa unidade? Então ele vai começar a explicar no verso 2. E o que ele diz no verso 2 aí? É como o óleo precioso. É muito interessante ele dizer óleo precioso. Poderia dizer só óleo. Mas por que o óleo é precioso? Porque para que esse óleo fosse derramado, um alto preço foi pago. E o preço foi o sangue precioso, para que o óleo precioso pudesse ser derramado. Então, a unidade que há entre os santos do Senhor, a família de Deus, essa família a qual pertencemos, que é tão distinta de todas as outras famílias. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso. Agora veja aqui o caminho desse óleo. Ele desce para a cabeça. Quando que o óleo precioso desceu para a cabeça? Atos 2, 33. Aí está o cumprimento do Salmo 133. Quando o nosso Senhor Jesus, o cabeça exaltado da igreja, assumiu esse lugar no trono do universo. Então ele recebe do Pai a promessa do Espírito. O óleo precioso sobre a cabeça. Agora, o livro de Hebreus vai nos dizer claramente que Arão e todos seus descendentes em seguida eram apenas uma figura do grande sumo sacerdote que está à destra do trono da majestade nas alturas. Então a figura no Salmo 133 é dele, é do sumo sacerdote. Porque é dito que esse óleo é aplicado sobre a cabeça, não algumas gotas. Se você ler Levítico 8, você vai ver que o sacerdote, na sua unção para servir, ele levava um banho de óleo, não apenas um borrifo de óleo. Então, o óleo sobre a cabeça, veja, desce pela barba. E então o Salmo vai especificar que não é uma barba qualquer. Você viu? É a barba de Arão. Porque ele está fazendo alusão ao sumo sacerdote. Arão, que é um tipo precioso de Cristo. Então vamos voltar para o nosso Senhor. Quando ele é ressurreto dos mortos pela glória do Pai, ascende aos céus, é entronizado. Então ele recebe do Pai a promessa do Espírito. O óleo sobre a sua cabeça. Agora esse óleo desce pela barba. Sabe por que essa ênfase, barba de Arão? Porque agora o corpo não poderia receber esse óleo se não houvesse essa mediação do sumo sacerdote celestial. Então ele é o Arão, o sumo sacerdote, o mediador. Essa é a ênfase de Hebreus, como já falamos. Então esse óleo a partir da cabeça tem que descer pela barba do mediador. A barba do Arão. E então o Salmo vai dizer, e desce até a gola. Você viu essa palavra gola, se você tem a revista e atualizada na mão? Ela está não muito adequada.
Embora você possa aplicar a palavra gola também para a parte de baixo da veste. Não é errado você dizer gola da veste apontando para a parte final. Mas a palavra exata seria orla. Orla das suas vestes. São algumas traduções, certamente os irmãos têm na mão, a palavra orla. Porque o óleo descia da cabeça, descia pela barba, encharcava a veste e ia até a orla das suas vestes. Você está vendo o quadro aqui? O mesmo bendito Espírito Santo que o cabeça exaltado recebe, ele comunica ao seu corpo. Amados irmãos, é por causa dessa visão tão linda que Paulo vai dizer assim: preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. É por causa dessa visão que ele vai dizer: há um só corpo, Efésios 4, há um só Espírito, há um só Senhor, há um só Deus e Pai. Compreende, irmão? Então, quão importante é que tenhamos essa visão clara. Há uma só família de Deus. E todos nós pertencemos uns aos outros. Se algum irmão, por algum motivo, quer ter uma convicção, tem uma convicção pessoal, uma interpretação particular da verdade, coloquemos assim, em determinado assunto, e quer levantar uma bandeira como se essa fosse toda a verdade, que ele o faça, é responsabilidade dele. Mas qual é a nossa? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aprendemos a manter comunhão com todos os que pertencem ao nosso Senhor Jesus, porque todos foram comprados pelo sangue precioso e todos são habitados pelo óleo precioso. Então, queridos irmãos, esse par de textos, Atos 2:33 e Salmo 133, são maravilhosos. Para completar a linguagem do Salmo, ele menciona o óleo primeiro e depois o orvalho. Você viu essa sequência? O óleo, obviamente, fala de unção. E orvalho, obviamente, fala de vida. Então é por causa do derramamento do Santo Espírito que nós temos unção, e é por causa do derramamento do bendito Espírito Santo que nós temos a vida do Senhor Jesus comunicada àqueles que pertencem a Ele. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então está tudo aí nesse salmo tão lindo. Mais uma consideração. Vamos agora para Gálatas, ainda fazendo um preâmbulo do nosso encargo mais central para essa manhã. Abra, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler dos versos 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gostaria que você destacasse essa primeira frase. Preste atenção nela e fique com ela. Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Qual o propósito de Deus ter enviado seu Filho? Está no verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, digamos, uma segunda parte, verso 6. E porque vós sois filhos, temos de novo o mesmo verbo, enviou. Enviou Deus, mas agora enviou o quê? Enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, palavra aramaica para paizinho, palavra usada somente na família. Meu papaizinho, Abba, pai, palavra de filiação. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto são os dois envios. Há um outro, graças ao Senhor, muitos ótimos comentários a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Um deles é de Andrew Murray. E sabe o que ele diz? A obra do Pentecostes é tão santa quanto a obra do Calvário. Sabe o que nós tendemos a fazer? Colocar a obra do Calvário nesse nível, sublime, suprema, maravilhosa, e é isso que ela é, não é? Mas colocarmos a obra do Pentecostes aqui, como algo menor. Amados irmãos, os benefícios obtidos no Calvário
objetivamente, foi Ele, nosso Senhor, quem morreu, nunca teriam qualquer valor para nós, se não fosse pela habitação do Espírito Santo. Não poderíamos possuí-la, nem crer nela, para começar, nem possuí-la, experimentá-la, viver dela, nada. A obra do Pentecostes, repetindo nosso irmão Andrew, é tão santa quanto a obra do Calvário. Mais um detalhe importante aqui. Se Deus Pai confiou toda a sua obra ao seu Filho, e seu Filho a cumpriu de tal forma que ele disse na cruz, está tudo feito, está tudo consumado. Que brado maravilhoso do nosso Senhor no Calvário. Se o Pai confiou a obra total dele aos ombros do seu Filho, então nós vamos fazer outra afirmação. O Filho confiou o cumprimento dessa obra na vida dos santos ao Espírito Santo. Então nós temos uma pergunta. Cristo não falhou na sua obra consumada na cruz. Você acha que o Espírito Santo vai falhar na dele com relação à igreja? A obra de Cristo na cruz foi perfeita. Você acha que a do Espírito Santo não será? Como o livro de Apocalipse termina, ou o livro sagrado termina, em Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Graças ao Senhor. Então, irmãos, essa é a bendita obra do Espírito Santo. Quanto mais nós precisamos conhecer essa pessoa e essa obra. Pessoa e obra de Cristo. Aí está nosso foco. Pessoa e obra do Espírito Santo. Porque tudo que Ele é e tudo que Ele faz aponta para as glórias do nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tudo que tem que ser feito em nós, até que o Senhor venha ou até que partamos para Ele, será realizado exclusivamente por causa da habitação do Espírito Santo em nós. É claro que nós interagimos com Ele. Assim diz o Espírito Santo, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sim, há uma interação entre nós e o Espírito Santo, e graças a Deus por isso. Como alguém também já disse, se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria uma noiva de verdade, ele teria uma noiva de borracha. Você compreende? Uma marionete, manipulada pelo Espírito Santo. Não é assim. O Espírito Santo interage com a noiva. Por isso o Espírito diz vem, mas ele trabalhará na noiva de tal forma que ela também dirá vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. Então, aí estão os dois envios que gostaria de chamar a atenção sua para eles. Envio do Filho para resgatar. As palavras que você tem aí. Deus enviou o seu Filho para resgatar. Redenção é obra do Filho, não é obra do Espírito Santo. Não é? Porque para a redenção é necessário o derramamento do precioso sangue do homem aprovado por Deus. Agora, filiação é obra do Espírito Santo. É por ele que nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo foi enviado a nós para nos adotar como filhos, inicialmente pela regeneração ou novo nascimento, mas isso é só a porta de entrada. O Espírito Santo segue e seguirá, trabalhando fielmente nas nossas vidas, até que nós adquiramos a plena estatura e a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Ele não vai nos deixar para trás. Irmão, você pode ter muitas interpretações aqui sobre muita coisa. Acho que algumas já estão passando na tua cabeça aí, agora. Né? Ah, mas então como será durante a tribulação, os que vão, os que ficam? Como é que vai ser no milênio? Será que tem um grupo de cima, um grupo de baixo no milênio? Os que reinam aqui, os que estão lá? Não importa. Porque você não vai chegar a nenhuma conclusão exata pelas Escrituras a respeito disso. Você só vai ter uma opinião particular, não vai passar disso. Porque nosso Senhor não deixou claro nas Escrituras esses assuntos. Nós vamos saber quando o dia chegar. Mas sabe o que nós sabemos com absoluta certeza? É que no processo final, na consumação final dos propósitos de Deus, o fato é que todos os redimidos
estarão diante dele, e ele olhará para eles como seu corpo, sua noiva, e ele dirá algo. E o que ele dirá é aquilo que está escrito em Gênesis 2, que foi dito por aquele que é um tipo dele, Adão. Ele dirá assim à igreja, nosso Senhor: esta, a final. Você vê esse afinal? No caso de Adão é porque ele já tinha visto animal demais. Tinha até alguns, certamente, muito bonitos, mas ainda era animal, né? Mas chegou um dia que ele pôde dizer: esta, afinal. Você vê? E assim será com o nosso Senhor. Já são, amados irmãos, quase 2000 anos. Nunca vimos uma noiva se atrasar tanto, né? Para uma núpcia, não é? As que atrasam 1 hora ficam infelizes. 2000 anos de atraso. Os santos apóstolos e profetas primitivos pensavam, confiavam, inclusive Paulo, que o Senhor viria nos dias dele. E clamavam Maranata. Aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que não ama o Senhor Jesus, seja reprovado, ele diz, ou seja, anátema. Aí ele conclui Coríntios assim: Maranata. Lembra-se? É isso que eles tinham nos seus corações. Mas já se vão quase 2000 anos. Então, irmãos, qual será o clamor final, como falamos? Esta, afinal... Agora, olha o que disse Adão, o tipo de Cristo. E o que isso tem a ver com o nosso Senhor? Ele disse: é osso dos meus ossos. Não foi assim? Porque osso fala de quê? Conteúdo ou realidade interior. Osso. E carne da minha carne. Carne fala de expressão exterior. Compreendeu? Então, quando o Senhor Jesus, na consumação final do propósito de Deus, olhar para a igreja, que coisa maravilhosa ele poderá dizer. E isso incluirá todos os redimidos. Ninguém ficará de fora. Quando nosso Senhor estiver proclamando essa frase, digamos assim, sobre a igreja. Esta, afinal, tem o meu conteúdo, minha realidade interior, é osso dos meus ossos. Mas ela também tem a minha expressão exterior. Ele pode dizer: eu olho para ela e vejo a mim. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele olhava para os animais e não se via. Mas agora ele olhou para sua esposa e se viu. Não é? Viu-se nela. Assim nosso Senhor. Então, 2 envios. Envio do Filho, envio do Espírito Santo. Envio do Filho para resgatar, envio do Espírito Santo para adotar. E lembre-se que essa palavra também, não temos tempo para entrar nos detalhes dela, ruiostesia, ela fala de uma plenitude de filiação. Não apenas de sermos regenerados, mas de sermos plenamente filhos, em espírito, em alma e em corpo, inclusive. Romanos 8, que é o maior capítulo sobre o Espírito Santo na Bíblia, é Romanos 8. Tem em torno de 20 menções à pessoa do Espírito Santo num único capítulo. E lá é dito que a criação geme, aguarda com suspiros, com gemidos, esse dia da remoção do cativeiro, da renovação de todas as coisas. Então mostra a criação gemendo, mostra o nosso espírito gemendo. Há 3 gemidos em Romanos 8. Depois você os busque lá. Já estou citando quais são. A criação gemendo, primeiro. O nosso espírito gemendo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, a última etapa. E há um terceiro gemido em Romanos 8. Você se lembra qual é? Está no verso 26 de Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é maravilhoso, irmão? E o texto ainda termina assim: porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Eu acho que essa é a frase que eu mais gosto do versículo. Sabe por quê? Ele não vai interceder diante do Senhor por nós segundo nossas orações tolas. Elas vão ficando de lado, essas oraçõezinhas. Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, digamos que em determinado momento nós podemos pedir algo. Nós podemos pedir assim: Senhor, alivia a tua mão. Mas o Espírito Santo vai interceder lá no trono dizendo: Senhor, não alivia a tua mão. Ele precisa que a tua mão continue sobre ele.
Porque o propósito para o qual eu fui enviado é que a tua mão trabalhe plenamente na vida deles, né? Então, esses são os 2 envios. Mais um texto ainda, como introdução, importantíssimo, amados irmãos. 1 Coríntios 12, verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou Jesus é reprovado. E também anátema tem o sentido de maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sabe qual é a implicação mais lógica que nós tiramos desse versículo? Você sabe que ele tem sido aplicado de algumas maneiras que parecem estranhas, né? Mas vamos deixar isso para lá. A implicação mais óbvia que esse versículo parece nos apresentar é a seguinte: a realidade do senhorio de Cristo sobre a vida do crente só pode ser trazida pela pessoa do Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, colocado em outras palavras, a mesma coisa, ele é o mediador que traz ao crente o senhorio de Cristo eterno, sobre o universo e nos céus, no trono. O Espírito Santo comunica ao crente o senhorio de Cristo. E ninguém mais faz isso, a não ser o Espírito Santo. Então aí está uma implicação importantíssima desse verso. Então quando Pedro diz assim, agora é 1 Pedro 3,15, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Quem faz isso? Quem santifica Cristo como Senhor nos seus corações? Esse é o ministério do Espírito Santo. É Ele que santifica Cristo como Senhor nos nossos corações. Se nós então isso desejamos, se isso buscamos, se para isso nos abrimos, se a isso nos submetemos, porque a interação é sempre verdadeira, né? Então, aí está o terceiro verso importante, sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Agora, irmãos, o que vamos fazer agora é ver um pouquinho, meditarmos juntos, sobre a identidade de Jesus relacionada a essa questão do Espírito Santo. Jesus, o Nazareno, o homem e o Espírito Santo. Vamos ver um pouco disso para que aprendamos da beleza dessa relação, lembrando que o significado dela, não a amplitude dela, preste atenção nas palavras, a amplitude dessa relação só o Filho poderia viver, porque além dele ser homem pleno, como nós falamos, ele é Deus pleno. E a relação que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é única. E em termos de relação e compartilhamento de atributos essenciais, é incomunicável. Ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são onipotentes. Ninguém será onipotente, nós nunca seremos onipotentes, porque nós nunca seremos Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são onipresentes. Nunca nenhum de nós o será, nem agora, nem na eternidade. E Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são oniscientes. Eles conhecem tudo sobre tudo em qualquer tempo e até acima do tempo. Nós nunca seremos assim. Onisciência, por isso o omni, que significa tudo, todo, total. Total conhecimento, total presença em todo lugar, em todo tempo. E total poder, onipotência. Esses atributos não são comunicáveis. Só Deus é assim, não é? Então é claro que se Deus o Filho se faz carne, então é claro que ele tem uma amplitude de relação com o Espírito Santo que nós nunca teremos. Até porque, irmão, o mar não cabe em um dedal, né? E nós somos o dedal. Mas o Filho de Deus é o mar. Então a relação dele com o Espírito Santo foi absolutamente plena, para usar a redundância de palavras. Então vamos começar, Lucas 1,35. Lucas 1,35. Essa é a primeira linda referência. O anjo Gabriel falando com Maria. O que ele diz? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, irmãos, quem preparou no ventre de Maria,
miraculosamente um veículo humano, natureza humana, plena e perfeita, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Natureza humana integral. Quem preparou essa natureza humana para o Verbo de Deus foi Ele, o Espírito Santo. Qual é a profecia mais importante da Bíblia? A mais importante de todas, qual é? E a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Essa é a profecia mais importante de toda a Bíblia. E aí está ela sendo cumprida. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo. O que nós tínhamos até aqui? Todos os entes são pecadores. Mas agora o ente santo, que há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Ah, amados irmãos, imagina essa jovenzinha, adolescente, chamada Maria, ouvindo essas palavras. Não seria outra a sua resposta, senão aquela que nós vamos ver em sequência, a partir do verso 46, o chamado Magnificat, o cântico de adoração ao Senhor, suportando o opróbrio, adolescentezinha que se acharia grávida, por obra e ação do bendito Espírito Santo, preparando um veículo humano, natureza humana, para o Verbo de Deus. Não é nosso foco aqui, nosso foco é a questão do Espírito Santo, mas deixe-me te dizer algo. Nosso Senhor Jesus tinha uma única personalidade. Esse fundamento da unipersonalidade de Cristo é essencial para a nossa fé. O que aconteceu nessa geração do Filho de Deus aqui, nesse versículo que estamos lendo, não é assim. O Filho de Deus é uma pessoa? Claro, ele é uma pessoa, e é uma pessoa eterna. E Jesus de Nazaré é uma outra pessoa. Então, o Cristo eterno, ou Filho de Deus, veio habitar em Jesus de Nazaré. Se isso fosse assim, nós teríamos duas pessoas. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O milagre bendito, maravilhoso, é que a pessoa do Logos, o Filho de Deus, veste-se de natureza humana. E podemos dizer, uma natureza humana impessoal. Porque é o Logos, que é pessoa, que dá personalidade a essa natureza humana. Compreendeu? Como se fosse em si mesmo, essa natureza, apenas um invólucro impessoal. Mas quando o Logos, que é pessoa divina, ele é revestido de carne humana, então ele dá personalidade para essa carne. Compreendeu a beleza disso, irmão? Então os sentimentos de Jesus de Nazaré, os pensamentos de Jesus de Nazaré, as escolhas de Jesus de Nazaré, todas elas são os pensamentos, escolhas e sentimentos do Logos eterno, o Filho de Deus. É por isso que João vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E a outra afirmação impressionante é: e o Verbo se fez carne. Que maravilha, amados irmãos. E habitou entre nós de tal forma que ele é cheio, nunca ninguém o foi. Davi teve parte da graça, Salomão também, Daniel também, mas ele é cheio de graça e de verdade. E não só isso, João vai dizer, nós vimos a sua glória. Talvez, quando João escreveu esse versículo, que ele tem em mente, principalmente, além dos atos maravilhosos dessa pessoa maravilhosa, ele tem algo, talvez, especial em mente, assim imaginamos. Sabe o que é? Ele é um dos que estava no Monte da Transfiguração. Então ele pode dizer, nós vimos a sua glória. Alguém também que estava lá, chamado Pedro, disse basicamente a mesma coisa na sua epístola. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Não é linda essa frase? Nós ouvimos que a glória excelsa, olha como Pedro chama, o Deus eterno, pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Então João vai dizer, nós vimos a sua glória. Mas ainda não só isso. Ele vai acrescentar, glória como do unigênito do Pai. Ele está dizendo, não há ninguém comparável a Ele. Então essa foi a obra do Espírito Santo. Vestir o Logos de carne humana. Para que ele vivesse uma vida absolutamente humana. Não é fantasma, não é pseudo-homem, não é docetismo, doquesis, que significa aparência humana, mas não é homem de verdade. É plenamente homem. Mas ele tem a personalidade do Logos eterno. Porque o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí começa a relação do Espírito Santo com Jesus de Nazaré. Não com o Filho eterno de Deus, é claro. Porque essa relação está na Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Uma relação eterna. Mas aqui começa a relação do Espírito Santo com Jesus de Nazaré. Compreende, irmão? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora vamos para o próximo. Atos 10, 38. Vamos dar um salto enorme aqui. Atos 10, 38. Pedro está pregando na casa de Cornélio. Sem dúvida esse capítulo é bem conhecido dos irmãos. Quando ele chega a um determinado ponto da sua mensagem, veja o que ele diz. Atos 10, 38. Como Deus, vamos ler o verso 37, só para termos um pouquinho de contexto. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Pedro está colocando ênfase na sua humanidade. Jesus de Nazaré, o Nazareno. Deus ungiu, guarda essa palavra aí, ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Agora ele menciona duas coisas, que já vamos ver o que significa. Ele diz primeiro, fazendo o bem, veja aí. E segundo, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos pensar um pouco juntos. Se Jesus de Nazaré é o Filho eterno de Deus que se vestiu de carne humana, por que esse Filho precisava ser ungido com o Espírito Santo? Coloquemos a mesma coisa da outra forma. O que o Espírito Santo, preste atenção, o que o Espírito Santo poderia acrescentar à deidade ou à divindade de Jesus? Nada. Nada. Nada pode ser acrescentado à divindade de Jesus. Ele é Deus. O Espírito Santo não poderia contribuir com nada para a divindade de Jesus. Mas agora nós temos naquela pessoa Deus, homem. Duas naturezas que estão juntas e não se misturam. São inseparáveis, mas não se misturam. Ele é uma pessoa e ele é homem. Ele esvaziou-se de sua glória, isso significa de suas prerrogativas divinas, não de sua divindade. Não tem maneira de Deus deixar de ser Deus. Como é que Jesus, o Filho de Deus, iria se esvaziar da sua divindade? Ele teria que deixar de existir, não é? Então ele não se esvazia da sua divindade, ele abre mão das suas prerrogativas divinas, que é de receber glória, adoração, honra, essa posição que ele tem. Ele é o resplendor da glória. Então ele abre mão dessa posição. Não julgou que ser igual a Deus era algo que deveria se aferrar. Paulo diz em Filipenses 2. Então isso é o esvaziou. Ele abre mão dessas prerrogativas de glória e prerrogativas de ser Deus, mas não deixa de ser Deus. Prerrogativas que tem como Deus. Assume natureza humana. E o que acontece agora? Ele é homem. Se ele é homem, ele é frágil. Se ele é homem, ele é vulnerável. Se ele é homem, ele vai ser tentado. E não apenas tentado, vai ser tentado em todas as coisas, como o livro de Hebreus diz. Não é? Então o que esse homem precisa? Da unção do Espírito Santo. Irmãos, há uma oferta dentre as 5 principais no livro de Levítico, chamada manjares,
Holocausto, manjares, oferta pelo pecado, ou oferta pacífica primeiro, oferta pelo pecado e, por último, oferta pelas transgressões. São as 5 básicas. Tirando essa segunda, oferta de manjares, todas as outras têm sangue. Um animal é oferecido e é morto. Esta oferta não tem sangue. Oferta de manjares. Era um bolo de flor de farinha, que aponta, flor de farinha, porque era a farinha mais moída, mais pura. Talvez, mais ou menos, só para fazermos uma analogia, como a nossa farinha de trigo hoje, essa branquinha aí, né? Absolutamente moída, aqueles grãozinhos do mesmo tamanho. Flor de farinha, porque isso aponta na tipologia para a humanidade perfeita e equilibrada do nosso Senhor Jesus. Não tinha um grão maior do que outro grão. A sua justiça não era maior que a sua alegria, por exemplo. Compreende? Sua misericórdia não era maior que a sua verdade. Nele todos os grãos eram equilibrados. Flor de farinha. E aquele bolo de manjares era misturado com o que para ser feito? Azeite. Flor de farinha e azeite, para fazer o bolo da oferta de manjares. O que nós vemos em Lucas 1,35? Que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Flor de farinha e azeite. Mas tem um detalhe mais. Quando essa oferta de manjares ia ser oferecida, mais uma dose de azeite era tomada e derramada sobre o bolo que já estava pronto. O que significa isso? O Jordão. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne, foi gerado por obra do Espírito Santo, farinha e óleo. Mas quando ele tinha 30 anos, ele entrou no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele, assim como na oferta de manjares. Não seria suficiente, esse é o ponto, que o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, apenas fosse concebido pelo Espírito Santo e, sem dúvida, habitado pelo Espírito Santo desde sua concepção. Irmão, se isso foi verdadeiro para João, não seria muito mais verdadeiro sobre nosso Senhor? João Batista. O que é dito João Batista? Que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nosso Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas quando ele entra no Jordão aos 30 anos, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba. Pedro está fazendo referência a este fato em Atos 10:38. Ele está dizendo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Porque agora ele ia realizar um trabalho, uma obra, e ele teria que realizar em estrita dependência do Espírito Santo. Talvez o que mais nos impressione nessa manhã, com a ajuda do Senhor, é até onde vai essa dependência. E nós vamos examinar alguns textos para chegarmos até o final disso. E você vai ver que coisa impressionante. A relação do Espírito Santo com Jesus, e não apenas o Jesus homem, mas a relação do Espírito Santo com o Jesus ressurreto e vencedor. Já vamos ler alguns textos no final. Então, primeiro, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Duas coisas então destacamos. O qual andou em toda parte, primeiro, fazendo o bem. O que significa isso? Significa que toda retidão moral e toda obediência do Senhor Jesus, do Jesus de Nazaré, é devida à ação do Espírito Santo. Fazendo o bem. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, então ele caminhou fazendo o bem. Dependente da unção do Espírito Santo para a sua retidão moral. E nós, irmãos? Da mesma maneira. Nós também somos habitados pelo Espírito Santo, certo? Desde que nascemos de novo. O Espírito de Deus é o selo de Deus de que nós pertencemos a Deus. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Mas aí vem a pergunta. Será que temos andado segundo o Espírito ou temos andado segundo a carne? Porque é possível ser habitado pelo Espírito, mas andar segundo a carne. Se não fosse, Paulo não diria aos Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Muito claro, não é? Então o Senhor Jesus era habitado pelo Espírito Santo, mas o Senhor Jesus também foi ungido pelo Espírito Santo. Então ele tinha sensibilidade suficiente para ouvir a Deus, para conhecer a vontade de Deus, para fazer as obras de Deus, no tempo de Deus, à maneira de Deus. Compreendeu isso?
Tudo isso é resultado da unção pelo Espírito Santo. E não apenas de ser concebido pelo Espírito Santo. Gostaria que você separasse essas duas coisas. Porque aí podemos entender por que Paulo disse assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E na mesma carta de Efésios, ele já havia dito que os que creram foram selados com o Espírito. Então, esses eram os Efésios e esses somos nós. Ele está dizendo para os selados que se encham do Espírito Santo. E se você já estudou aquele versículo, você sabe que aquele verbo está no imperativo, não é uma opção para nós, é uma ordem do Senhor, enchei-vos, e o verbo está num tempo contínuo. Então ele seria melhor traduzido assim: estejai sendo continuamente cheios do Espírito Santo. E ele mostra o porquê disso lá mesmo no texto. Louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros, todas as consequências dessa unção do Espírito Santo. Que importante, irmãos. Quanto precisamos conhecer mais essa pessoa santa e esse ministério santo, o Espírito Santo. Você se lembra Paulo navegando no livro de Atos, para lá e para cá? Houve num dado momento, Lucas já estava junto com ele, e então Paulo desejou ir para Bitínia. Lá diz, desejamos ir para Bitínia. Então Lucas vai registrar assim: mas o Espírito de Jesus não permitiu. Por que ele não diz Jesus não permitiu? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí tentamos ir para o outro lado, mas também o Espírito não permitiu. Ele enfatiza. E finalmente ele desce para onde precisava ir, que é para o porto, onde ele teve o sonho com o varão macedônio. Não é? Então a ênfase ali, o Espírito de Jesus. O Espírito não permitiu, o primeiro Espírito de Jesus não permitiu. Sensibilidade à direção, ao tempo, ao modo de Deus, por causa da unção do Espírito Santo. Sabe por que nós fazemos tanta bobagem, irmãos? E falamos tanta coisa atravessada? Sim, o Espírito Santo mora em nós, mas de tantas formas ele tem sido restringido em nós. Não vivemos uma vida cristã normal, que é uma vida cristã cheia do Espírito, sensível ao Espírito, que ouve a voz do Espírito. A unção que dele recebestes permanece em vós e vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, qual é a nossa responsabilidade? Manter os nossos corações de tal forma que a unção do Espírito Santo seja verdade sobre nossas vidas cada dia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele mora em nós, sim, mas ele pode estar restringido por amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, invejas, etc. Né? Falta de perdão, conforme menciona Efésios 4. Sede antes benignos, compassivos, perdoando-vos. Não é? Então, se assim não é a nossa jornada, nós não estamos na unção do Espírito Santo. Então, não ache que a unção do Espírito Santo ela vem mediante vigília de oração. Né? Você vai buscar a unção com o Espírito Santo. Não pense dessa forma, porque não é exatamente isso. A unção que dele recebestes permanece em vós. 1 João 2. Nada errado com relação à vigília, amado irmão, e nem com relação ao jejum. Mas tome cuidado com o significado dessas coisas quando se fala sobre o Espírito Santo. Então, vamos seguir. Fazendo o bem, fala da retidão moral de Jesus. Agora e o próximo? Aí em Atos 10, 38. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que isso significa? Se fazendo o bem fala da retidão moral e da obediência do Senhor, que são devidas ao Espírito Santo, Deus ungiu Jesus de Nazaré, curando a todos os oprimidos do diabo, fala de uma capacitação sobrenatural, é óbvio. Então, toda capacitação sobrenatural para as obras de poder do nosso Senhor Jesus não são devidas, escute com atenção, amado irmão, a ele ser Deus em carne. São devidas a ele ter sido ungido pelo Espírito Santo, sendo o Jesus de Nazaré. É isso que Pedro está afirmando nesse versículo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito e com poder. Então ele fez o bem, essa é a sua retidão moral, devida ao Espírito Santo, e ele curou todos os oprimidos do diabo. Essa é a sua capacitação sobrenatural. Muito importante. Vamos seguir. Vamos agora para Isaías capítulo 11.
Mais um texto de muita importância. Isaías 11. Antes de ler esse texto, queria dizer algo aos irmãos. Sem ser dogmático aqui. Então, quero sugerir algo aos irmãos. Você se lembra do texto de Atos 19, quando aqueles 7 filhos de um judeu chamado Seva buscaram expulsar um espírito de adivinhação de uma pessoa? Você lembra o que aconteceu com eles? É dito que aquele endemoniado, aquele possesso, ele partiu para cima deles. Sabe por quê? Porque eles diziam assim, ao espírito, aquela pessoa, né, endemoniada, possessa, eles diziam assim, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Isso nunca funciona, irmão. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então é dito que o espírito, aquele homem, né, endemoniado, partiu para cima deles, rasgou a roupa deles e eles saíram acelerados, né? Agora, vamos comparar aqui. Sabe o que é dito de Paulo? Paulo, quando necessário, ele trabalhava fazendo tendas. Ele trabalhava com couro. Ele deve ter a sua mão bastante bruta para trabalhar com fazer cabanas de couro, tendas. Talvez esse ofício ele tenha aprendido do seu pai lá em Tarso. A região de Tarso, na Cilícia, era uma região de muito rebanho de cabras. Então, Saulo deve ter aprendido o ofício do seu pai. Então, quando necessário, ele trabalhava fazendo tendas. E sabe o que diz o texto, o livro de Atos? Alguns tomaram lenços e aventais. A pessoa vai trabalhar com couro, usa um avental de couro também para se proteger, não é? Então eles tomavam lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. Eu acho que ele nem percebia, que ele nem via. E eles levavam isso e punham diante dos possessos. E os espíritos imundos se retiravam. Que coisa impressionante, amados irmãos. Parece que isso tem a ver com algo de revestimento. Então, de alguma forma, aqueles lenços, aqueles aventais nesse homem, quando eram levados a esses espíritos, eles fugiam. Porque tem algo a ver. Por isso eu disse, eu não quero ser dogmático aqui. Então vamos com cuidado. Mas acho que é impossível ler um texto desse, não é? E achar que isso é uma arte mágica, não é? Mas aqueles lenços e aqueles aventais que eram do serviço comum de Paulo. O que Paulo estava fazendo de excepcional, irmão? Estava fabricando tendas. Mas a questão é, quem estava fabricando as tendas? Era Paulo. Paulo e seu coração de amor pelo Senhor. Paulo e sua devoção ao Senhor. Paulo e sua paixão pelo Senhor. Paulo e sua carga pelo Senhor. Então, quando eles levavam esses aventais, os espíritos se retiravam. A sombra de Pedro, a mesma coisa, não é? É dito que quando a sombra de Pedro, quando ele passava simplesmente por um caminho indo para algum lugar, possivelmente também ele nem via. A sua sombra se projetava sobre enfermos e os enfermos eram curados. Agora, Pedro explorava isso? Pedro explorava isso? Pedro se dizia, traga os enfermos, eu nem vou tocá-los. Vou só ficar aqui contra o sol para minha sombra ir neles. Não é? É o que nós vemos na televisão aí, não é? Pedro não fazia isso. E Pedro também não falava, olha, eu vim hoje com 50 lenços, vou dar lenço, Paulo, né? Vou dar lenço para todo mundo. Levem para os endemoniados. Não é? Como você vê na televisão. Nada disso. Mas Paulo trabalhando no seu ofício comum de fazer tendas. Revestimento de poder. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual fazia o bem, sua retidão moral, e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que lindo versículo, amados irmãos. Vamos para Isaías 11 então. Isaías 11. A quem será que se refere esses versículos? Escute. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Renovo é um pequeno broto, um brotozinho. Repousará sobre ele, unção. O Espírito do Senhor
número 1. Aí há designações aqui. O espírito de sabedoria, 2. O espírito de entendimento, 3. O espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. De conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. 7, que na Bíblia sempre fala de plenitude. Então, Isaías 11 nos ensina o quê, basicamente? As qualidades de caráter de Jesus são todas atribuídas ao Espírito Santo. Qualidades de caráter de Jesus, que estão aí mencionadas, todas essas. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, todas as qualidades de caráter são atribuídas ao fato de que repousaria sobre ele o Espírito Santo. Então, aqui é a nota importante nesse texto. Qualidades de caráter de Jesus são atribuídos também ao fato de repousar sobre ele o Espírito Santo. Aí você poderia dizer assim, para mim, mas ele era o Filho de Deus em carne. Pelo fato de ser Filho de Deus em carne, ele já não teria essas qualidades em si mesmo? Eu creio que se então olhamos para a questão dele ser o Filho de Deus que se fez carne, a resposta tem que ser sim. Ele é Filho de Deus e como Filho de Deus ele tem todos esses atributos nele mesmo. Mas isso não responde à pergunta. Porque o Verbo se fez carne. Então nós estamos falando de um homem. Nós não estamos falando apenas do Filho eterno de Deus, antes de assumir a natureza humana. Então o versículo está afirmando que para o Jesus de Nazaré, todas essas suas qualidades de caráter seriam comunicadas a ele pelo Espírito Santo. Lucas, o mesmo Lucas que já registrou ali, 1,35, a concepção do nosso Senhor, tem outro verso impressionante. Ele diz assim, esse menino, ele crescia. Oh, irmãos, essa palavra nunca pode ser aplicada para o Filho de Deus em si mesmo. O Filho de Deus não cresce. O Filho de Deus é perfeito, é pleno, é eterno, nada pode ser acrescentado a ele, não é? Mas Jesus de Nazaré, esse menino, crescia. Agora não é só crescia, é dito que ele crescia em sabedoria. Você vê. Então nós temos aí de novo a mesma pergunta. Se ele é o Logos, o Filho eterno de Deus, ele tem toda a sabedoria, mais do que isso, ele é a sabedoria encarnada. Então em que sentido ele cresceu em sabedoria? No sentido de que ele é homem, não é super-homem. Então ele é menininho, que usou fraldas, que mamou na sua mãe, não é? Aprendeu o ofício de carpinteiro. Marcos diz que ele não era só o filho do carpinteiro. Marcos diz que ele é o carpinteiro. Então ele também era carpinteiro, não é? Trabalhou no ofício de carpinteiro, trabalhou com a madeira, aprendendo, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando ele tinha 12 anos, os doutores se impressionaram com as perguntas dele. Eram perguntas muito sábias para um menino de 12 anos, não é? Mas ele não entrou no seu ministério aos 12 anos, e nem aos 18, e nem aos 21. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos. E o que aconteceu com ele nesse momento? Você pode imaginar até esse momento, o que aconteceu até esse momento? Você pode imaginar uma cadeira ou uma mesa feita por Jesus de Nazaré? Devia ser absolutamente perfeita. Ele não precisava pôr, eu acho, nem nível. Ele colocava a mão em cima assim, não é? Essa mesa estava certinha. Sem dúvida era um homem tremendo, nosso Senhor Jesus. Mas não era um super-homem, né? Então, quando ele foi entrar no seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele. E comunica a ele todo aquele poder que ele precisaria para exercer o seu ministério. Irmãos, o livro de Lucas é tão impressionante. Vamos fazer isso agora, já que entramos nessa viela aqui. Abra, por favor, Lucas. E continuamos vendo a relação de Jesus com o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, preste atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo havia descido sobre ele
no Jordão, relatado aí nos versos 21 e 22 do capítulo anterior. Então Jesus cheio do Espírito Santo. Por que Lucas faz essa referência entre vírgulas aí? Porque Lucas é o evangelista que mais enfatiza, você sabe, que Jesus é homem. E como homem, ele deriva toda a sua capacitação do bendito Espírito Santo. Então Jesus que foi ungido pelo Espírito Santo no Jordão, esse Jesus cheio do Espírito Santo volta do Jordão. E tem mais. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não é maravilhoso, irmão? Nosso Senhor Jesus foi capacitado com sabedoria pelo Espírito Santo para responder ao diabo nas 3 tentações no deserto. A sua sabedoria veio da comunicação do Espírito Santo. Repousará, o que lemos em Isaías 11? Repousará sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. Então a palavra estava cheia, habitando ricamente no coração dele, é claro, mas conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Então nosso Senhor Jesus teve sabedoria para aplicar o conhecimento, é isso que é sabedoria. Há pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, quando nosso Senhor diz para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso é sabedoria, aplicando o seu conhecimento, todas derivadas do Espírito Santo. Agora, olhe mais, ainda nesse capítulo mesmo, de Lucas, capítulo 4, verso 14. Depois da tentação terminar, o diabo se retira dele. Verso 14 então diz: então Jesus no poder do Espírito. Por que Lucas coloca assim? Porque não basta Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele vai, faz tudo o que quer, como quer, ele tem poder em si mesmo, né? Mas não, Jesus no poder do Espírito regressou para Galiléia. Olha onde nós vamos parar aí, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sua primeira manifestação pública está aí, em Nazaré, a sua cidade natal. Onde fora criado, a cidade onde ele foi criado, né? Cidade natal, Belém. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, escute bem, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Você vê? Ele teve que procurar. Ele não abriu o livro assim, certinho, Isaías 61. Não é? Ele não é super-homem. E o que ele leu? Olha o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre. Ele não diz em mim. Embora é claro que isso é absolutamente verdadeiro. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Foi o que Pedro falou também, lá em Atos 10. Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E agora queria que você notasse um detalhe. Por favor, não perca. Verso 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Certo? Agora deixa aí marcado Lucas. E nós vamos para onde esse versículo saiu. Que é Isaías 61. E você vai ver algo maravilhoso aqui. É Isaías 61, versos 1 e 2. Vamos lá. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Exatamente o que o Senhor leu lá, na sinagoga de Nazaré. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos parar aqui. Se você volta lá para Lucas 4, não foi aí que o Senhor parou? Olha lá, confira. E apregoar o ano aceitável do Senhor, certo? Mas Isaías não parou aí. Isaías diz que esse que teria o Espírito do Senhor sobre ele, é claro que é o nosso Senhor Jesus, ele iria apregoar o ano aceitável do Senhor e, está vendo Isaías 61, 2? E fazer mais o quê? Apregoar também o dia da vingança do nosso Deus. Por que o Senhor Jesus não citou isso? Por quê? Ele parou antes. Porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não foi enviado ao mundo na sua primeira vinda para julgar o mundo, mas ele foi enviado ao mundo para salvar o mundo. Então ele parou na parte A, porque a parte B tem a ver com a sua segunda vinda gloriosa. Quando então ele não virá mais, digamos, externamente falando, como Cordeiro de Deus. Externamente, manifestamente. Ele virá manifestamente como o leão da tribo de Judá. Aquele que tem o cetro de ferro, com o qual regerá as nações. Então, que interessante nosso Senhor ter citado o texto de Isaías exatamente até aí, claramente dizendo, é para isso que eu vim. É para isso que o Espírito do Senhor me ungiu, e a minha missão é apregoar um ano aceitável, ou seja, graça. Mas virá o dia em que Ele irá apregoar o dia da vingança do nosso Deus. O que esse versículo, então, esse texto de Isaías 61, está nos dizendo? Está nos dizendo que as qualidades agora de conduta exterior de Jesus são todas atribuídas ao Espírito Santo. Então vamos recordar aqui, Isaías 11, aquela menção aos 7 Espíritos, diz que as qualidades de caráter de Jesus são atribuídas ao Espírito Santo. Podemos afirmar, foram comunicadas a Ele pelo Espírito Santo. Isaías 11. Agora Isaías 61, nós podemos também afirmar que as qualidades de conduta exterior também foram comunicadas a ele, ou ele teve capacitação para essa conduta exterior por causa do Espírito Santo. Então lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o que ele iria fazer? Pregar boas novas, os quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, conduta exterior, atribuídas à unção do Espírito Santo. Agora, por enquanto, nós vamos concluir essa parte aqui, para aproveitarmos um pouquinho o restinho do nosso tempo ainda. Voltemos a Isaías 11, um detalhe mais, aliás, poderíamos dizer uma nota muito impressionante, nós vamos concluir com ela essa primeira parte da identidade de Jesus. Eu queria que os irmãos vissem algo aqui, em Isaías 11. Nós lemos os versos 1 e 2, sobre esses 7 espíritos, né? Já lemos. Agora veja o verso 3 e particularmente o 4. É dito assim: deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Está vendo? A dependência do Espírito Santo. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha lá. E aí nós vemos o Senhor Jesus se relacionando com todas as classes de pessoas. E sabe o que ele enxergava? Ele enxergava lá dentro. Aí você diz, mas nós não podemos fazer isso, nós os cristãos. Claro que nós podemos. Claro que podemos. Todas as vezes que nossas vidas avançam na intimidade com o Senhor, numa vida no Espírito, nós temos discernimento espiritual. Muitas vezes as pessoas vêm contar para nós muitas coisas, e pelo Espírito do Senhor, nós podemos ver atrás dessas coisas. Elas vêm nos apresentar os frutos, mas nós conseguimos ver a raiz da árvore. E nosso Senhor Jesus muito mais. Vinha aquele jovem que Marcos registra que nosso Senhor olhou para ele e o amou, o jovem rico. E ele começa a conversar com o Senhor, mestre, o que farei para dar vida eterna? O Senhor diz, pratica os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás. Senhor, isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. E o Senhor diz, mas uma coisa te falta. Olha onde ele está enxergando agora. Ele está vendo que lá no coração dele tem um Deus assentado, Mamon. Então ele diz, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Sabe o que o Senhor enxergou? O Senhor enxergou que aquela idolatria era radical. E por causa dela ser tão radical, a atitude precisava ser radical. Como que dizendo, para você não tem outra solução. Você tem que entregar tudo que você tem, porque você é um idólatra de Mamon. E lá é dito que o jovem se retirou triste, porque era dono, possuidor de muitas propriedades. Então o Senhor tocou realmente no lugar exato. Discernimento espiritual. Né? Então,
Isaías 11, 4 agora. Mas julgará, preste atenção, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E agora? Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará a quem? O perverso. Parece que, também, não quero ser dogmático aqui, mas parece que não há como interpretar esse o perverso de outra forma, como não sendo representado naquela pessoa que em 2 Tessalonicenses Paulo chama de o homem da iniquidade e o filho da perdição. Porque a referência de ferir com a vara que sai da sua boca, Paulo menciona lá, que o Senhor julgará esse homem da iniquidade com essa vara, esse sopro que sai da sua boca. E Paulo aplica isso ao anticristo. Agora, então, é óbvio que isso acontecerá na segunda vinda do Senhor. Está correto? Claro, na segunda vinda do Senhor. Mas então, quando caminhamos para trás em Isaías 11, acompanha aí, o verso 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí está a chave, aí está o ponto. Então, sabe qual a conclusão que penso, irmãos, que inevitavelmente temos que chegar? O Espírito do Senhor continua habitando e capacitando o Jesus de Nazaré no trono para executar tudo o que compete a ele executar e cumprir na sua segunda vinda gloriosa. Ele continuará executando o que tem que executar como o Messias que virá, por causa do poder e da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixará o Jesus de Nazaré como unção, porque o cabeça exaltado no trono, Atos 2,33, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Se tudo que ele fez, viveu, todas as suas obras, todas as suas condutas foram inspiradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o deixaria no sentido de unção agora que ele está no trono? Não. O Espírito Santo continua ungindo a Jesus de Nazaré. E esse não é apenas o único texto que vamos ver. Nós vamos ver os textos que se referem à sua segunda vinda, esse é um deles. Quando ele fará o que é dito na palavra, em termos proféticos, que ele teria que cumprir, ele o cumpriria pelo Espírito Santo. Então está aí, Isaías 11, que nos parece muito claro. Julgará com justiça, decidirá com equidade, ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Por quê? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos para mais um texto para você ver. Olha Isaías 42. A mesma ênfase. Esse é um dos cânticos do servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Olha a nota. Pus sobre ele o meu Espírito. Irmãos, obviamente está falando da unção do Espírito Santo, não está falando da concepção do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Precisamos separar essas duas coisas, como já vimos. Então eu porei sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Isso já se cumpriu ou não? Já. Os evangelistas vão dizer que sim. Enquanto o Senhor viveu sua vida humana como Cordeiro de Deus. Não clamou, não gritou, não levantou sua voz na praça, não esmagou a cana quebrada e não apagou a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Até aqui, tudo já foi cumprido, na vida do Verbo encarnado. E o verso 4, veja. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Até que ponha na terra o direito. Isso ainda não ocorreu. O Senhor porá na terra o direito, quando ele, com cetro de equidade, reger as nações. Então está mais um texto nos mostrando que esse fato de colocar o direito sobre a terra depende da ação do Espírito Santo sobre ele. Mais um, Isaías 61. Nós já lemos esse texto, e agora a ênfase aqui. Nós, na verdade, já a demos, é o final do verso 2. Senhor, então, em Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele leu o texto de Isaías até aqui. Apregoar o ano aceitável do Senhor. E, então, destacamos.
O dia da vingança do nosso Deus ainda não veio. Isso se refere à segunda vinda do Senhor, né? Então, mais um texto que mostra que é por causa do Espírito do Senhor que está sobre mim, como lemos no versículo 1, é que o Senhor executará todas essas coisas. Como que nós separaríamos? Ele vai curar os oprimidos, ele vai libertar cativos, ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor pelo Espírito Santo. Mas o dia da vingança do nosso Deus, não. Como nós faríamos isso? Tudo aqui é atribuído ao fato do Espírito do Senhor estar sobre ele. Não é, irmão? Então, a nossa conclusão. O Espírito Santo tem que continuar a habitar no Jesus ressurreto. E a ungí-lo, a unção, o óleo sobre a cabeça, para que ele complete a execução de tudo aquilo para o que, como Messias, ele foi designado na sua segunda vinda. E, amados irmãos, se lermos os evangelhos, nós ficaremos impressionados. Concebido pelo Espírito, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali sustentado pelo Espírito, com sabedoria para responder ao inimigo, levado de volta do deserto pelo Espírito, entrar na sinagoga de Nazaré, abrir Isaías 61 e ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois Lucas vai registrar que no Getsêmani ele foi tentado com tal intensidade que ele suava gotas como de sangue. E finalmente na cruz, o autor de Hebreus, possivelmente Lucas, o autor de Hebreus vai dizer assim, Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus. O que nós vamos fazer com esse versículo agora? Nós vamos chegar à conclusão que Jesus de Nazaré, o homem, ele foi e encarou os sofrimentos da cruz e até mesmo a separação do Pai por causa da unção e ação e capacitação do Espírito Santo sobre ele. Pelo Espírito eterno, ele teve condições de oferecer-se a si mesmo sem mácula a Deus. E quando ele ressuscita, sabe o que acontece? Leia Romanos 8:11. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. Como Jesus foi ressuscitado? Pela ação do Espírito de Deus. E aí ele sobe ao trono. O que acontece lá? Recebe do Pai a promessa do Espírito. Que maravilha, amados irmãos. Essa é a relação do nosso Jesus, homem, com o Espírito Santo. Qual é a nossa relação com o Espírito Santo? Nosso tempo já está bem avançado e esse assunto é muito longo. Mas quero colocar alguma coisa então para ir concluindo. Me suporte uns minutos mais. Paulo diz assim, 2 Coríntios 3, é outro capítulo lindo sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, que o Espírito Santo foi enviado, escute bem, para reproduzir a biografia de Cristo na vida dos cristãos. O Espírito Santo tem tanto apreço por Jesus. O foco do Espírito Santo é um foco fechado na pessoa do Senhor Jesus. Por isso o Senhor diz, ele me glorificará. Então o Espírito Santo tem esse foco tão fechado na pessoa de Cristo, que quando ele é enviado para habitar nos santos, ele quer e vai fazer uma coisa só. Ele vai tomar esses santos, ele vai pôr a mão nesses santos, nessa massa bruta, vazia e sem forma, como diz Gênesis. E ele vai apertar daqui e dali, para formar em nós a imagem do seu Filho, do Filho de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, 2 Coríntios 3 diz assim, vós sois carta de Cristo, escrita pelo nosso ministério, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, se você ler 2 Coríntios 3, está evidente que o tema é o ministério do Espírito Santo. Então, me permita repetir a frase, por causa do significado, da beleza dela. O Espírito Santo veio morar em nós e nos ungir para reproduzir
a biografia de Cristo na vida dos santos. Ah, irmãos, que privilégio que nós temos. Nossa biografia naturalmente seria tão feia, né? Que biografia lamentável. Mas o Espírito Santo veio morar em nós. E ele pôs a mão nessa massa. E ele é incansável. Ele não se incomoda com os nossos trejeitos, ou beicinhos, e joguinhos emocionais. Oh, como eu estou sofrendo, Senhor, tem misericórdia. Não é? Ele tem um propósito determinado. Ele está determinado a reproduzir. É como se ele dissesse, eu amo só uma pessoa. Eu amo Jesus de Nazaré. E eu quero vê-lo na sua vida. Eu vou usar todas as situações, eu vou usar todas as circunstâncias, eu vou usar todas as pessoas. Então não recalcitre contra os aguilhões. Não decoice dos meus propósitos. Não ache que o seu problema é a sua esposa. Ou que o seu problema é o seu marido. Ou que o seu problema são os seus irmãos. O seu problema é você. E eu coloquei as mãos em você para reproduzir a biografia de Cristo em você. Esse é o ensino de 2 Coríntios 3. Lindo ensino. E aí nesse mesmo capítulo, olhe lá o verso 5. Ele vai dizer assim, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Isso não tem outro nome. Unção do Espírito Santo. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Aí está ele. Ah, irmãos amados. Quanto nós somos tendentes de confiar na nossa experiência, quantas conferências já fomos. Ah, minha biblioteca já tem uns 1.500 livros. Qualquer autor que você citar, eu já li. Não é? Confiança na experiência, confiança no depósito. Ah, irmãos. Se o Espírito Santo não tomar nossa limitada experiência, não tomar nosso pequeno depósito e não vivificar, nós só temos letra morta e experiência vazia. Mas ele está aqui para isso. Ele está aqui para soprar sobre o Logos e torná-lo rema. Ele está aqui para vivificar nossa experiência, nosso aprendizado e aplicá-la na vida de outros. Nos fazer canais vivos. Graças ao Senhor. Esse é o ministério do Espírito Santo. Para concluir, então, não vamos ter tempo para tudo, né? João 14 e João 16. São 2 capítulos tremendos sobre o Espírito Santo. Se você quiser, não precisa nem abrir, não vamos ter tempo para eles. João 14 diz assim, que o Senhor enviaria outro Consolador. Outro igual a ele. João 14, a partir do verso 16. Outro da mesma qualidade que ele. O que ele tem, o Espírito Santo tem. Outro Consolador. Se não me engano, a palavra grega aí é isos, que significa igual. Iso, igual. Tudo que eu tenho, ele tem. E aí nós nos lembramos da história de Rebeca. Quando Abraão pediu a Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho dentre a sua parentela. Você se lembra? Abraão é uma figura óbvia de Deus Pai. Claríssima. Isaac é uma figura claríssima de Deus o Filho, o herdeiro de todas as coisas. Né? E Eliezer é uma figura do bendito Espírito Santo. Então o que acontece? Abraão pede que Eliezer coloque a sua mão debaixo da coxa direita dele. Você se lembra? Isso é um ato de identidade, de juramento. Como que dizendo, as suas pernas serão as minhas pernas. Então diz, põe a mão debaixo de minha coxa. Então ele sai para a sua missão. Qual é a missão de Eliezer? Encontrar a noiva para o seu filho Isaac. E aí a história da noiva é toda linda. Naquele poço, aqueles camelos. Você se lembra? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Quando Rebeca dá de beber aqueles camelos, é dito que Eliezer faz algo. Diz que ele coloca um pendente de ouro e 2 pulseiras de ouro em Rebeca. De cara. Quando ela está ali dando água para os camelos. Né? Sabe por que ele faz isso? Ele está já trazendo a ela algo das riquezas insondáveis de Cristo. Então os dois vão peregrinando juntos e vão indo na direção de Labão, na casa de Labão, o irmão de Rebeca, de Betuel, seu pai, né?
Vão caminhando porque Eliezer pergunta, tem lugar lá para eu me acolher e também acolher os que trago comigo? Ela diz, sim, nós temos lá pastagem, temos lugar. Então vão, Eliezer e Rebeca juntos. E eles se aproximam da casa de Labão. E Labão vem ao encontro deles. E o interessante é como Eliezer se apresenta. Labão pergunta, então, quem é ele? Né? E ele diz assim, eu sou servo de Abraão. Por que ele não diz, eu sou Eliezer? Porque o seu ministério é uma figura do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo. Ele diz, eu sou um servo de Abraão. E olhe mais, meu senhor Abraão é muito rico. E ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Sabe o que no Evangelho de João o nosso próprio Senhor Jesus diz? O Espírito Santo me glorificará, porque ele há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Foi isso o que Eliezer fez com Rebeca. Ele tirou dos tesouros de Abraão, que eram os tesouros de Isaac, porque Abraão deu a Isaac tudo o que ele possuía. Então ele vai sacando dos tesouros de Isaac um pendente, 2 pulseiras, ele vai adornando Rebeca. Tudo quanto o pai tem é meu. E ele vai receber o que é meu e vou-lo há de manifestar. Sabe qual é o final da história? Eles chegam finalmente na casa de Labão. E esse Labão queria reter a sua irmã Rebeca ali. Acho que imaginamos por quê. Né? Ele é muito espertalhão. Então ele queria reter Rebeca ali. E leva a Rebeca, não leva a Rebeca, o que fazemos com a Rebeca? Então eles chegam à conclusão que ela tem vontade, ela tem escolha. Então ele diz, vamos perguntar para a moça o que ela quer. Então eles perguntam se ela quer ir ou se ela quer ficar mais alguns dias. Então ela responde com uma palavra. Ela diz, irei. Irei. Irei para onde? Ela nunca tinha visto Isaac face a face. A quem, não havendo visto, há mais. Então ela sai junto com Eliezer. E a palavra diz que Isaac a vista de longe. Ela cobre o seu rosto, chega até ele. Então Isaac lhe descobre o rosto e entra na tenda de Sara. Sara, na Bíblia, é um tipo da graça. E na tenda de Sara, ele coabita com Rebeca. Da sua plenitude, temos recebido graça sobre graça. Amados irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. É isso que ele estará fazendo incansavelmente em nós. Nós não merecemos os pendentes de ouro e nem as pulseiras. Nós não merecemos nada. Mas nós fomos tornados participantes de toda essa riqueza por causa da ação graciosa do nosso bendito Deus e Pai, que nos escolheu em Cristo Jesus, até mesmo antes da fundação do mundo. E determinou que o seu filho não teria uma eternidade solitária, mas determinou que o seu filho teria uma noiva com quem coabitar por toda a eternidade. Essa noiva somos nós. E o Espírito Santo não irá se abater e se cansar, até que o Isaac Celestial possa dizer, esta, afinal, é osso de meus ossos e carne da minha carne. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, apresentamos a Ti nossas vidas, uma vez mais. Apresentamos a Ti as Tuas palavras e te pedimos que o Senhor as mantenha vivas, reais e aquecidas no nosso coração. Obrigado, ó bendito Espírito Santo, porque Tu nos encontraste. Muito obrigado porque puseste Tuas mãos nesse barro disforme. E obrigado por Teu trabalho incansável de formar o caráter do Filho nas nossas vidas. Te pedimos que sejamos mais sensíveis, que amemos ao Senhor com mais ternura, que
que chegamos a Ti, Senhor, sigamos a Ti mais de perto. Por isso, Senhor, conquista-nos de todo. Livra-nos de tantas ilusões, de tantos falsos centros. Converge o nosso coração para Ti. Confiamos no Senhor, as Tuas mãos. Obrigado por Tua graça maravilhosa e por Teu trabalho de amor nos nossos corações. Bendito seja Teu nome. Amém.